E a gente continua falando sobre os trabalhos na Câmara dos Vereadores. Um projeto de lei tem causado muita discussão na Câmara Municipal de Natal. A votação final da Lei dos Postos de Combustíveis em Supermercados deve acontecer hoje à tarde. Sobre este assunto eu converso agora com o autor do projeto, o vereador Ranieri Barbosa, e com o presidente do Sindicato dos Postos, o Sindipostos, Júnior Rocha. Bom dia. Bom dia. Bom, a votação estava prevista para acontecer amanhã. O que aconteceu? Na verdade, hoje pela manhã terá ainda a votação na última comissão, que é a Comissão de Finanças e a Comissão de Trabalho. E como alguns vereadores, como o vereador Frank Capistrano, ontem informou que vai se ausentar na quinta-feira, decidimos em colegiado e consenso com toda a casa, que iríamos antecipar para hoje para que não tenha ausência de nenhum vereador. Durante a primeira audiência foi criado um grupo de trabalho, né? Houve alguma reunião desse grupo de trabalho? Não houve nenhuma reunião desse grupo de trabalho. Foi protocolado pelo Sindiposto no dia 12 de julho deste ano, logo depois da reunião da primeira audiência, entregando o nome do nosso pessoal que ia representar o Sindiposto. E não teve até então nenhuma reunião. Ontem teve uma audiência pública, como foi? A audiência pública foi muito transparente, de alto nível, até justificar essa questão do grupo de trabalho, que foi tido uma penúltima audiência pública e que determinou que seria constituído esse grupo de trabalho para avaliar o nosso projeto de lei. Fato esse que eu, como presidente da comissão e autor do projeto, até o momento não recebi o protocolo deste ofício e que, na verdade, o sindicato, na última audiência, apresentou que teria dado entrada no mês de julho. Mas, inclusive, eu pedi a celeridade ao projeto porque, como não tinha tido ainda oficialmente a informação da constituição desse grupo de trabalho, estava retardando e a necessidade da aprovação dessa matéria ou não, teria que ser votado e era esse o mérito principal que nós estamos querendo, defender exatamente a quebra dessa reserva de mercado em proteção ao consumidor, que é o mérito do projeto. E essa livre concorrência é realmente assim um ponto primordial para a aprovação dessa lei. Como o sindicato se posiciona? Não só o sindicato é contrário, como o sindicato dos frentistas, a Associação do Supermercado, CDL e Fé Comércio. Baseado em reserva de mercado ou que Não, outra baseado em 3 pontos, Michele. Na questão da segurança, nós entendemos que tem que ser debatido, é uma coisa técnica. Um incêndio provocado dentro de um estabelecimento como um hipermercado, supermercado, que gira em torno de 20, 30 mil pessoas por dia, fica muito mais difícil de ser combatido. E também na questão ambiental, que nós sabemos que o aquífero de Natal, 70% dele abastece a cidade de Natal. E na questão econômica também, porque nós entendemos que o Carrefour, por exemplo, que tem posto em outros estados, não garante preços menores do que os praticados aqui em Natal. Por exemplo, em Goiânia, depois que o Carrefour e outros conglomerados instalaram postos, quebrou 127 postos. Agora, é óbvio que para a instalação de qualquer estabelecimento comercial é necessária a aprovação dos órgãos ambientais, né, que garantam a segurança, e também do Corpo de Bombeiros, que faz a verificação. Do presidente do sindicato, os 3 pontos que eu justifico. Primeiro, segurança. A lei não trata de segurança, que existe uma resolução do CONAM, existe a regulamentação federal da ANP e existe as licenças de concessão da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para os impactos ambientais. A lei não trata disso, porque já sabe que existem leis que sobrepõem para concessão e licença de postos. A lei trata de reserva de mercado, permitindo o direito de alguém requerer poder colocar em um hipermercado ou num supermercado. Esse é o mérito da lei que nós estamos trabalhando. Então, com relação à segurança, não se justifica, porque, inclusive, vários postos de Natal estão em área de risco. Ao lado da creche, como é no caso da Romualdo Galvão, tem um posto. Ao lado do Midway, tem outro posto. Ao lado da UNP, na Salgado Filho, tem outro posto. Ao lado da escola doméstica, tem 2 postos de combustível. Então, áreas de riscos, estão vários outros postos também vulneráveis, que tem que ser reavaliada a situação desses postos, se forem colocar o conceito de segurança. Em relação à instalação em locais onde possa haver alguma poluição do aquífero, existe inclusive uma sugestão do próprio Ministério Público em relação a isso, né? Os postos estão tendo que se adequar a essas condições de segurança para evitar os vazamentos. Só queria deixar claro que esses postos que o vereador citou, eles já existiam antes dessa creche e desse shopping chegarem. Enquanto existe um projeto chamado Selo Verde, junto com o Ministério Público do Meio Ambiente, que ontem falei com a doutora Gilca,
e ela estava de férias, retornou ontem das suas férias, e disse que gostaria muito de participar desse grupo de trabalho, para conhecer o projeto e aí opinar ou a favor ou contra de instalação de postos em supermercados. Essa requisição do selo verde já não é uma garantia de que a instalação do posto tem que atender a mínimas condições de segurança? Com certeza é uma garantia, é um trabalho feito junto com a FUNPEC, o Ministério Público, Sindipostos, é uma garantia muito maior, vamos dizer assim. Mas também há de convir que quanto mais posto na cidade, maior o risco de poluição. E são quantos postos hoje? Hoje nós temos 109. Só para você ter uma ideia, Michele, cada hipermercado que colocar um posto, isso é um estudo feito na França, num raio de 8 quilômetros, ele quebra tudo em seu entorno. Não só posto de combustível, mas floricultura, padaria e o supermercado de bairro, tudo que está em seu entorno. Por quê? Ele usa o combustível como atrativo, tá certo? E aumenta o preço das suas mercadorias dentro da loja para poder ganhar mais dinheiro. Então o preço do combustível fica mais baixo, de fato? O preço de combustível, inicialmente, ele irá ficar mais baixo. Depois que ele conseguir quebrar em seu entorno os concorrentes, ele irá elevar. Nós temos esse exemplo em Goiânia, por exemplo, né? Muito obrigada pela participação aqui, pois não? Se me permita discordar, em Natal o Carrefour tem um posto, passou a ser regulador de preço mais barato, e nós fizemos uma pesquisa, tem mais de 80 mercados pequenos, de médio porte, na Zona Norte, que nenhum quebrou, ao contrário, se expandiram, tiveram novos supermercados. E outro fato, a nossa lei também passa a ser lei a partir da aprovação dela numa emenda que foi encartada, que o selo verde passa a ser obrigatório a partir da aprovação da nossa lei, que hoje não é lei, vai passar a ser. Só a título de informação, Michele, para o telespectador da InterTV, hoje a cesta básica mais cara da Zona Norte está no Carrefour. Isso dito pelo PROCON. É um assunto para larga discussão, com certeza vários pontos de vista. Mas aí a liberdade do direito do consumidor escolher onde pagar mais caro. E hoje os representantes dos natalenses, os vereadores, votam a que horas? Na sessão ordinária a partir das 16 horas. Muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia, vereador Ranieri Barbosa e presidente do Sindicato Júnior Rocha. Obrigado.